irmãos? Glória a Jesus, mais uma semana que se passou. E iniciamos mais esta semana. E hoje, último dia do mês de maio, iniciamos aí um novo mês, mais um ciclo das nossas vidas. Queremos entregar ao Senhor mais este mês, mais esta semana diante da presença de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue nos fortalecendo em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça, vamos colocar esse culto na presença do Senhor e neste momento iremos entregar a Ele nossas vidas, nossos corações, nossas mentes. Queremos estar ligados com o Senhor, ligados com o trono do Senhor. Senhor, entramos diante de Ti em oração, queremos Te agradecer por mais esse momento precioso de adoração, de louvor, de agradecer o Senhor através da música, através do som. Obrigada, Senhor. Recebe, meu Deus, o louvor do nosso coração, que seja algo agradável aos ouvidos do Senhor, que o Senhor se agrade de nós, ó Deus, nesse momento de cultuar, através do louvor, através da música, através da adoração. Unge, Senhor, as mãos, ó Deus, daquele que está tocando, do nosso irmão, que o Senhor possa ungir, derramar sobre ele o Teu Espírito Santo, que ele transmita, Senhor, unção através de cada nota tocada, cada voz que irá entoar a Ti adoração, que o Senhor, ó Pai, encontre graça nos lábios dos Teus servos, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer ao Senhor, entregar ao Senhor a adoração, entregar este culto na presença do Senhor. Se faz presente, meu Deus, também falando conosco. Fala conosco esta noite, que possamos sair daqui deste culto renovados, cheios da Tua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Amém. Glória a Jesus. Você vai adorar o nome de Jesus. Você vai dizer que Jesus é tão poderoso. Você vai declarar com a sua voz que Ele é tão poderoso que Ele move montanhas. Que Ele move montanhas. Isso vai mostrar que você realmente confia nele. Mesmo com tudo que está acontecendo, você não perde a sua fé, você não perde o foco no Senhor. E nós vamos declarar que não, eu não perco a minha fé. Que a luz de Jesus vai brilhar, que a luz de Jesus brilha e eu não vou me perder, eu não vou perder a minha fé. Você vai cantar conosco. Cristo move as montanhas. É este Cristo que tem poder para salvar. Aleluia. Cante com alegria no seu coração. Aleluia. Glória a Jesus. Todos necessitam
declarou que Ele é poderoso para salvar. E Ele é poderoso para mudar vidas. Ele nos aceita como somos. E Ele opera mudanças nas nossas vidas. E esse Jesus é poderoso para curar. Ele é poderoso para curar, para restaurar, para renovar, para libertar. Esse Jesus é poderoso. Creia, creia, creia nisso. E declare com a sua alma.
ter uma constante adoração ao nome de Jesus. Faça momentos de adoração ao Senhor no seu lar. Engrandeça o nome de Jesus dentro da sua casa. Não precisa você cantar, claro que você sabe. O Senhor se alegra de um coração contrito na presença dEle. Que seja lá, mas faça com o coração limpo diante de Jesus. Adora o nome dEle. Aleluia. Glória a Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Saudade dos irmãos, saudades de adorar ao Senhor aqui no templo. Mas já isso vai acabar. Nós cremos que o Senhor é a cura. Nós cremos que o Senhor move as montanhas. E quando Ele disser basta, basta. E nós estaremos reunidos adorando a Jesus. Amém? Deus te abençoe, meu querido. Feliz semana, feliz início de mês. Deus te abençoe. Vamos ser edificados através da palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a graça e a paz. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você. Hoje é um dia feliz, é um dia que nós escolhemos para adorar e servir ao nosso Deus. Amém? Creio que você também está adorando, está servindo esse Deus maravilhoso, tem cuidado de nós. E hoje nós temos um pregador convidado para vir ministrar para nós a palavra do Senhor. É uma pessoa muito querida, uma pessoa que nós amamos, e eu quero convidá-lo, o presbítero João, que vem aqui, ele vai nos trazer a palavra, vai nos ministrar nesta noite. Amém? Deus abençoe, que ele seja usado nessa noite e que você seja abençoado nessa noite. Vem aqui, presbítero. Que a bênção do Senhor seja sobre o irmão nessa noite, que o irmão seja tremendamente usado. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Obrigado, pastor Mozart. Eu cumprimento a todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. É uma alegria, mais uma vez, estar juntamente com os irmãos compartilhando da preciosa palavra de Deus. Antes de nós ministrarmos a palavra de Deus, eu gostaria de orar com os irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus, o teu Filho, Senhor, que nós abrimos a Bíblia Sagrada neste momento, Senhor, pedindo a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua intervenção, e ao mesmo tempo, Senhor, pedindo a Ti que visite a cada coração, Senhor, abrindo entendimento, abrindo os ouvidos espirituais, Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, cumpra, Senhor, o seu propósito, cumpra, Senhor, os Teus desígnios, Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, seja como refrigério, Senhor, para cada vida que ouvir, Senhor, esta mensagem. Pai, assim nós Te louvamos, Senhor, e queremos Te agradecer pela oportunidade rica, Senhor, de estar na Tua presença. É o que eu Te peço, Senhor, nesta noite, nesta oportunidade, Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do Eclesiastes, capítulo de número 3. Eu quero ler juntamente com os irmãos até o versículo de número 7. Um texto muito conhecido da igreja, dos cristãos, onde o título deste capítulo de número 3 diz que há um tempo determinado para tudo ou para todas as coisas, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer e um tempo de morrer, um tempo de plantar
e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e um tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar ou de alegrar-se, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo para abraçar e tempo para afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Muito bem, queridos. O sábio Salomão, ao escrever esse texto, há tantos anos atrás, há milhares de anos atrás, ele parecia que estava vendo o que nós estamos vivendo nos dias atuais. Ele parecia que estava contemplando o que nós vivemos nesses dias. Ele, depois de observar a vida, depois de observar o trabalho do homem, o labor, depois de observar as alegrias e as tristezas dos seus contemporâneos, ele, assentado na sua escrivaninha, ele entendeu que tudo está terminado pelo Senhor. Há um tempo para todas as coisas e o tempo de Deus, ele é perfeito. E nós estamos vivendo um tempo diferente. Nós estamos vivendo um período muito, na nossa geração, jamais visto pela nossa geração. Nós temos vivido um momento ímpar na nossa história. Nós temos visto a desesperança, nós temos visto as pessoas preocupadas, nós temos visto as pessoas, muitas pessoas, algumas nem tanto, mas a grande maioria das pessoas sensatas, preocupadas com o dia de amanhã, preocupadas, né, ou inquietas com o que há de ser o amanhã, e é legítimo, esta preocupação é legítima. Mas, como nós lemos, né, nesse texto do versículo 1 até o verso de número 7, que há um tempo para todas as coisas. Nós não podemos colher algo que nós plantamos antes do tempo determinado, porque ele não vai estar pronto, não vai estar maduro. Nós temos que colher quando está no ponto certo. É quando nós fazemos uma plantação, quando nós plantamos algo, né? Nós já plantamos com a expectativa de colheita, com a expectativa de colher, mas para isso há um processo, há um tempo. E é sobre isso que nós falaremos nesses próximos minutos. Lá no versículo de número 11, o sábio também diz que Deus fez tudo formoso em seu tempo. E também pôs todas as coisas no coração do homem. Tudo foi feito pelo Senhor. Sem Ele, nada do que foi feito poderia ter existido. Então ele diz que o sábio, ele entendeu que tudo é formoso no tempo de Deus. E sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Nós não entendemos qual é o final de todas as coisas, mas nós precisamos entender qual é o tempo, qual é o processo de Deus em todas as coisas. O versículo de número 12 diz assim: o sábio Salomão: já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E é aqui que eu quero meditar com os irmãos. Irmãos, como que eu posso me alegrar?
com a incerteza que há nesse nosso tempo? Como que eu posso me alegrar ou fazer o bem com tanta inconstância, com tantas notícias contrárias, quando nós abrimos, ou ligamos a televisão, um telejornal, ou ligamos um rádio, ou mesmo uma notícia pelas redes sociais, nós vemos as pessoas desesperadas, desesperançadas, rumores de morte, A vida parece que está por um fio, as pessoas amedrontadas com tudo que está acontecendo. Como é que nós podemos ser felizes? Como é que nós podemos nos alegrar, mediante tantas coisas contrárias? Como é que nós podemos? De uma coisa certa, nós podemos nos alegrar mediante a promessa de Deus, a promessa que o Senhor tem feito para as nossas vidas, e saber que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para todo sempre, que o Senhor nunca não nos abandona, que o Senhor nunca nos deixa, que mesmo quando nós estamos afundando, quando nós estamos afundando na nossa precipitada maneira de ver as coisas, o Senhor Ele estende as mãos, mesmo quando nós olhamos para a tempestade, mesmo quando nós olhamos para as adversidades da vida e a nossa fé começa a sucumbir, o Senhor Ele estende a mão para nós e nos traz de volta à tona, nos traz de volta à realidade. E Ele nos mostra com a sua mão, com a sua destra de poder, que Ele está conosco, que para Ele nada é impossível. É aí que nós precisamos nos apegar, é aí que nós, nesse momento é que nós precisamos renovar a nossa força, ter a convicção que o Senhor não nos desampara. A Bíblia Sagrada diz que se nós, Provérbios 24:10, se não me falha a memória, se na hora da nossa angústia nós nos mostrarmos fracos, ou se nós sempre formos frouxos na hora da angústia, a nossa força será pequena. E para que serve uma força pequena, pastor e amados irmãos? Uma força, alguém pode dizer, uma força pequena não serve, é melhor do que nenhuma. Uma força pequena é melhor do que nada. Por exemplo, se você pegar um carro com 1 quarto de combustível e você for lá para a terra da minha esposa, Lins, ou lá para onde mora minha sogra, Borborema, quase 500 quilômetros, com 1 quarto de combustível, certamente você não vai chegar lá. A pouca força serve para quase nada. Mas se você se mostrar forte na hora da angústia, se você se mostrar forte na hora da dificuldade, na hora do arroxo, a sua força será grande. Porque o Senhor está contigo, o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza, Ele não nos desampara. Deus fez todas as coisas desde o princípio até o fim, sabendo que nós iríamos passar por esses momentos difíceis, sabendo que nós iríamos passar por esses momentos de dificuldade, mas Ele disse, o próprio Senhor Jesus, Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, no mundo nós seríamos provados para sermos aprovados, mas que nós venceríamos o mundo porque Ele venceu o mundo. Ele foi afligido, nós também seremos afligidos pelas notícias, pelos acontecimentos, mas a Bíblia Sagrada diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque Deus está conosco. Nós temos que ter essa convicção e nos alegrar e nos mostrarmos firmes quando a notícia ruim bater a nossa porta. Como que nós vamos reagir? Quando o diagnóstico vier e não for favorável para mim e para você, porque o dia mau ele vem, mas como que nós vamos reagir?
porque é um tempo determinado para todas as coisas, como nós lemos no começo desse texto. Nós vamos ser fracos ou vamos ser fortes no dia da adversidade? O salmista, no Salmo de número 123, ele nos dá uma lição tremenda. Somente o verso de número 2, ele diz assim: assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos para o Senhor, o nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Eu achei maravilhoso esse texto quando eu lia o salmista fazendo essa colocação e comparando os olhos dos servos atentos para a mão do seu Senhor. Assim tem que ser os nossos olhos atentos para a mão do Senhor, o nosso Deus, que no dia da adversidade, no dia da angústia, no dia da notícia ruim, que o Senhor nos livre deste momento, que o Senhor nos guarde deste dia. Mas se Ele vier, que o Senhor, Ele nos fortaleça, que o Senhor nos dê capacidade para suportar aquele momento de aflição, um momento de adversidade, que o Senhor, Ele nos estenda a sua mão, a sua destra de poder, para que Ele tenha piedade de nós nesse dia. Louvado seja o nome do Senhor. E que nós não passemos por estes momentos desesperançosos, porque o Senhor, Ele não dormita, o Senhor, Ele não tira os olhos de nós. Os olhos do Senhor estão sobre toda a face da terra, principalmente sobre a sua vida, principalmente sobre a sua casa, sobre a sua família. O Senhor, Ele não vacila, o Senhor, Ele não cochila, não dormita o guarda de Israel. Vamos voltar para o texto de Eclesiastes. Há um tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E eu quero aqui fazer uma analogia para com os irmãos. Nós plantamos uma fruta, nós plantamos um pé de fruta, e esse pé de fruta, pastor, ele tem um período para crescer, mas até esta fruteira crescer, ela demorará um período. Algumas mais, outras menos. E durante esse período, ele vai passar por tempestades, ele passará por dias, por fases de escassez, de falta d'água, de pouca água, às vezes de muita água, de frio, mas isso vai formar, ele vai ser formado no meio das intempéries da vida, um pé de fruta vigoroso, um pé de fruta grande, e há um tempo de colher o fruto daquela árvore. Eu sei que o Senhor está falando na sua vida como Ele falou na minha, e Ele produz o fruto durante algum tempo, Ele produz o fruto durante alguns anos, uns anos mais, outros anos menos, mas todo ano Ele produz na época, no tempo determinado. Mas há de chegar um dia que aquele pé de fruta, ele vai ter que ser arrancado, porque há um tempo determinado para todas as coisas. O tempo agora é de buscar ao Senhor, o tempo agora é de se colocar na presença do Senhor com alegria. Não é fingir de conta que nada está acontecendo, não é fazer de conta, né, que não está acontecendo nada à nossa volta, mas o tempo é de passar da melhor maneira possível, alegrando-se no Senhor, porque nós temos uma esperança,
nós temos uma convicção, nós temos uma certeza que Deus é conosco. Parece que o salmista, o sábio Salomão, ele estava nesse tempo, estava nesse dia. No versículo de número 5 ele diz: há um tempo de espalhar pedras, e outro tempo é tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Muitos não estavam valorizando antes desse momento que nós estamos passando, a partir de março, início de março para cá, até os dias de hoje, muitos não valorizavam o abraço. Eu louvo a Deus pela minha família, eu louvo a Deus pela minha casa, e eu aprendi nesses últimos dias que Deus não me deu só uma família, Deus me deu pérolas. Eu tenho colocado no meu coração que a minha família são pérolas. Eu tenho 5 pérolas maravilhosas na minha casa. Eu tenho 5 pérolas muito especiais na minha casa. E eu não posso perder a oportunidade de abraçá-los, né? E tem muitas pessoas que não estão podendo abraçar, nós não estamos podendo nos abraçar, porque agora nós não entendemos, mas está determinado que agora é momento de afastar-se de abraçar. Como é gostoso chegar na igreja e abraçar os irmãos e ter comunhão com os irmãos. A nossa igreja tem o costume do ósculo santo. Como é gostoso, como é bom, como eu tenho sentido falta disso. Eu acredito que muitos irmãos também têm sentido falta disso, mas muito em breve nós vamos ter esse tempo de novo, de voltar a nos abraçar, a voltar a nos alegrar. Parece que Salomão estava nesses dias descrevendo realmente o que nós estamos passando. Há um tempo de buscar e um tempo de perder. Nós não estamos acostumados a perder. Ninguém está acostumado a perder. Mas até para perder você tem que ser forte. Uma certa feita, eu tive uma perda. Não era tão grande, mas algo que chateou, porque nós, como eu disse, nós não estamos acostumados a perder. E eu fiquei uns 15 dias muito chateado. Isso faz muitos anos, aproximadamente uns 19 anos, 18 anos. E aí, passei uns 15 dias muito jururu, muito triste. E aí meu velho pai foi me visitar no domingo e perguntou por que eu estava abatido, por que eu estava triste. E aí, pastor, eu falei: não, aquela perda não era para ter perdido. Eu fiquei muito chateado. E meu pai, com muita sabedoria, ele me disse assim: João, eu vou te dizer uma coisa, só perde alguma coisa quem tem para perder. Uma palavra tão simples, uma palavra de sabedoria. Aquilo foi como tivesse arrancado com a própria mão aquela angústia, aquela tristeza por causa daquela perda, que não era tão grande, mas chateou. E nunca mais eu tirei aquilo da minha mente, do meu coração. Só perde quem tem o que perder. Meu irmão, minha irmã, tem pessoas que não têm hoje, no dia de hoje, um travesseiro para recostar a cabeça. Tem pessoas que não têm no dia de hoje um pedaço de pão. Tem pessoas no dia de hoje que não têm um pó de café para amanhã cedo fazer um cafezinho. Você tem louvado o Senhor pelo meio potinho de café, pela meia cumbuca de açúcar. Um dia o profeta Elias chegou na casa da mulher e falou: olha, o que você tem aí? Ela falou: olha, profeta, eu só tenho um pouquinho de farinha na panela e um restinho de azeite na botija.
eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, depois nós comeremos e morreremos. Tenho nada. Ele falou: vai e faz um pedaço para mim primeiro, e depois faz para você e para o menino outro bolinho, e assim diz o Senhor: o azeite não vai faltar na botija, nem a farinha na panela. E nunca faltou para aquela mulher. Outra feita, o profeta Eliseu chegou na casa a mulher chegou para o profeta desesperada, porque os credores iam levar os seus filhos como escravos por causa da dívida do marido. Ele falou: o que você tem em casa? Ela falou: só tem um pouquinho de azeite, profeta. Um pouquinho de azeite. Então vai, ajunta as vasilhas com os vizinhos, muitas vasilhas, não poucas. Todas as vasilhas que você puder, fecha a porta sobre ti, sobre as pérolas que você tem em casa. Como eu chamei agora os meus de pérolas. Sobre os teus filhos, fecha a porta e deita azeite nas vasilhas. E o azeite foi se multiplicando, porque a mão do Senhor estava lá. Não despreze as pequenas coisas, não despreze o dia das pequenas coisas, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Talvez você esteja passando por um momento difícil, mas há um tempo determinado por Deus para isso que está na sua vida, para isso que está na minha vida, para as nossas vidas, meu irmão e minha irmã. Sempre Deus está no controle da nossa vida. Louve a Deus pelo pouco. Seja fiel no pouco. Certamente sobre muito o Senhor colocará. Mas muito quando? Eu vou ficar milionário? O muito de Deus. A prosperidade de Deus. Porque neste tempo, no tempo que o Senhor tem preparado para nós, o Senhor nunca perdeu o controle. O Senhor nunca deixou de nos abençoar. O Senhor tem guardado a nossa vida, nos ensinando nos momentos difíceis. Eu aprendi muito com o Senhor. Eu aprendi e tenho muito que aprender com o Senhor. Quero abrir aqui um parêntese. E foi um momento que eu aprendi muito, pastor, com o nosso Deus. Uma vez nós reformamos uma casa ali em Guarulhos, na cidade de Guarulhos, e eu coloquei no meu coração, sem consultar ao Senhor, não entendi o tempo do Senhor, que eu iria morar naquela casa. Nós reformamos aquela casa, é uma casa que meu pai possui ali em Guarulhos, e aprove a Deus que eu fiz uma reforma na casa. Nós fizemos uma reforma na casa, eu e a irmã Milene, uma reforma maravilhosa. Colocamos do bom e do melhor naquela casa, piso de primeira, esquadrias de alumínio, pia de inox. Eu esqueci a marca do piso, mas era o piso de primeira linha, não era um porcelanato, porque não existia porcelanato naquele tempo. A minha pérola está lembrando que era geotopo. É isso mesmo? Piso geotopo? A memória dela é melhor que a minha. Pastor, mudamos as posições das janelas para entrar mais iluminação. 4 janelas maravilhosas, com bastante iluminação. O piso ficou um tapete maravilhoso. A casa ficou maravilhosa. E aí eu te pergunto, quantos dias eu morei na casa? Nem uma hora, nem um dia. E não era aquilo que o Senhor tinha, não era tempo de ir para aquela casa. As minhas irmãs moraram na casa, inquilinos moraram na casa. Nós nunca moramos naquela casa nem uma hora, nem uma noite.
terminamos a reforma e o Senhor nos levou para uma casa, num porão de outra casa, 6 famílias morando no mesmo quintal, de aluguel, o piso quebrado, a janela quebrada, e não achava outra casa para morar. Teto baixo, muito frio, pé direito baixíssimo, frio, piso quebrado, janela quebrada. A casa que nós íamos morar cabia 5 carros na garagem. Lá era tão em declive que o carro, se ele entrasse ele não subia. Um horror. Mas era aquilo que o Senhor tinha para nós, era o tempo do Senhor. Hoje contar é fácil. E aconteceu coisas maravilhosas naquela casa, coisas tremendas de Deus naquele lugar, porque o Senhor estava e ainda está, meu querido e minha querida, no controle de todas as coisas. E aí, quando o Senhor cumpriu todos os seus propósitos no tempo determinado do Senhor e me tirou daquele lugar, tirou a minha família, as minhas pérolas daquele lugar, que foi uma bênção. Hoje eu entendo que foi uma bênção, um aprendizado, e fez aquilo que lhe aprouve. Mas eu e minha família nos dispomos nas mãos do Senhor e deixamos o Senhor agir segundo a sua vontade. Eu quero finalizar, meu irmão e minha irmã, esta palavra dizendo para você, para a sua família, que o tempo do Senhor, ele é o melhor. Aproveite tudo aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão. Deixe o Senhor fazer a obra dele na sua mão. Alegre-se no Senhor, mesmo nos momentos difíceis. Busque o Senhor. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, e Ele cumprirá o seu propósito, que é bom, agradável e perfeito em todo o tempo, na sua vida, na sua casa e na sua família. Oremos em nome do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos Te louvar, Senhor. Primeiramente, Senhor, pela nossa salvação em Cristo Jesus, o Teu Filho. Nós queremos Te louvar, Senhor, por estes irmãos amados, Senhor, que estão na Tua presença. Eu quero Te pedir, Senhor, que visite a casa, o lar de cada irmão, Senhor. Visite a sua vida, Senhor, visite os seus corações, e que a Tua boa mão, Senhor, esteja sobre cada um, Senhor. Que não falte o pão, Senhor. Que não falte a alegria, que não falte a esperança, Senhor, e que nós possamos, Senhor, muito em breve, nos abraçar, nos regozijar, Senhor, na Tua presença, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para todos sempre. Tende piedade de nós, tende misericórdia de nós. Assim eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pastor, que Deus abençoe. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Palavra abençoada. Glória a Deus. Creio que você foi abençoado nessa noite, como eu fui. Amém? Deus te abençoe, que você tenha uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de paz. Esse é o meu desejo para você e para toda a sua família. Amém? Levanta suas mãos aos céus. Quero dar a bênção. Que o amor do nosso Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e para todo sempre. E os irmãos digam amém. A paz do Senhor. Deus abençoe.